Nós estamos vivendo um período que ele pode ser melhor compreendido quando nós lemos 2 de Reis, capítulo 23 e capítulo 24. Exatamente nesse tempo, o rei Josias havia falecido. O rei Josias foi um homem piedoso, um homem que andou na presença de Deus, um homem que promoveu, na verdade, um grande avivamento na nação. Logo depois da sua morte, então surge dentro do contexto Jeoacás e também Jeoaquim. E esses homens, na verdade, eram homens maus, coração duro. Justamente nesse período, nós vemos um profeta que era contemporâneo de Abacuque, o profeta Jeremias. Jeremias então se levanta, Jeremias então começa a pregar e a denunciar o comportamento pecaminoso desse povo. Como recompensa disso, ele é levado preso, os rolos são queimados, e então, mesmo tendo há 100 anos atrás, visto a vizinha, o reino do norte, Samaria, ter sido dominada pelos assírios, mesmo assim, vendo a destruição da parte do povo de Deus, que era, eles permanecem com o coração duro. Quando nós olhamos no cenário mundial daqueles dias, as grandes potências que havia a Síria, Egito e a Babilônia. A Babilônia, ela começava a alcançar, na verdade, um lugar de destaque mundial. Em 612, a Síria, depois de ter dominado o reino do norte e ter alcançado, na verdade, um lugar de exaltação, se lança contra a Babilônia. E então, em uma ação de guerra militar contra a Babilônia, cai. Babilônia vence. Quando pensa que não, surge então, na verdade, o rei faraó chamado Neco, que se levanta e também se lança contra a Babilônia e cai. Ele sai, na verdade, para pelejar contra a Babilônia, passando pelo norte de Judá, justamente em Carquemes, onde a guerra acontece, e o poderio militar de Faraó Neco é destruído, é vencido. E então nasce a grande potência mundial daqueles dias, a Babilônia. E é antes da queda de Neco que o próprio Abacuque ele começa a profetizar. Por que eu estou falando isso? Eu estou dando, na verdade, esse fundo de pano, né? Eu estou mostrando um pouco da história para você entender aquilo que Deus estava falando através do profeta Abacuque. Abacuque, provavelmente, ele deve ter conhecido Josias, nem que de ouvir falar, e ele sabe como a nação, como o reino de Judá foi honrado, foi abençoado e prosperou nos dias de Josias. E como agora o reino de Judá estava sendo, na verdade, conduzido por um caminho de impiedade. Quando nós lemos Abacuque capítulo 1, o livro começa dizendo, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ali, na verdade, Deus já tinha lavrado e escrito o destino do povo de Judá. Abacuque olha e vê a injustiça, Abacuque olha e vê a impiedade, Abacuque olha e vê a moralidade que havia caído em decadência, a injustiça, a causa do justo sendo ignorada, a forma como se negociava também, na verdade, de maneira ilícita. Então ele olha tudo aquilo, ele ora e ele busca a presença de Deus, e então ele ouve Deus dizendo, olha, eu estou levantando uma nação que vai trazer juízo sobre o meu povo que eu amo, povo que escolhi para ser o meu povo, mas que se desviou da minha presença, eu vou trazer essa nação,
E essa nação vai trazer juízo sobre esse povo. E esse povo vai ter que aprender. Abacuque, de certa forma, ele fica surpreso com isso. E então, depois de ter orado, Deus respondido, ele torna a orar. E Deus diz novamente a Abacuque, dizendo: olha, eu vou julgar não apenas aqueles que fazem parte do meu povo, que está andando de maneira incorreta, mas eu também vou julgar aqueles que estão se prostrando diante dos ídolos, diante dos altares de deuses estranhos. Eu vou usar esse povo para trazer juízo sobre o meu povo, mas depois eu também trarei juízo sobre esse povo. Isso está relatado no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 20. E exatamente nesse ponto é que então surge, eu acredito que seja a parte mais importante, e eu acredito que cabe dentro dessa conferência, que é o clamor de Abacuque por um renovo espiritual, por um avivamento espiritual. Termina, na verdade, o capítulo 2 com a palavra de Deus dizendo: eu vou julgar a nação da Babilônia. E então encerra essa narrativa do juízo de Deus no capítulo 1 sobre o povo de Israel. O juízo de Deus sobre a Babilônia no capítulo 2. E então começa exatamente no capítulo 3, no versículo 1, a seguinte palavra: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado. Diga: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Diga: e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Diga: na tua ira, lembra da tua misericórdia. O que nós vemos aqui é que o Abacuque questionador, ele se torna o Abacuque adorador. Havia uma grande dificuldade entre aqueles que examinavam as escritas daqueles dias, que de fato Abacuque havia escrito o capítulo 3, porque a forma, o contexto, o conteúdo literário muda. É como se fosse um diálogo, e de um diálogo nasce um salmo. E exatamente esse salmo que está diante de mim, diante de você, tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida. Tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de renovo espiritual, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Como o avivamento ele acontece, como o avivamento ele ocorre, não apenas nos nossos dias, mas como aconteceu e ocorreu no passado. Porque segundo o escritor do livro de Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu, nada. Tudo aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, Ele já fez em dias passados e fará em dias futuros, se Deus assim o permitir e o amanhã vier a existir. Quando nós olhamos já exatamente no versículo de número 2, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós queremos de fato um avivamento espiritual, nós vamos ter que nos voltar à palavra de Deus. O que tirou, na verdade, Abacuque daquela condição de questionador para Abacuque adorador, foi a palavra de Deus. Ele diz: foi a tua palavra, foi exatamente a tua palavra que me deixou em uma posição de alarmado. Foi a tua palavra que me impactou. Diante da injustiça, diante dos problemas social e econômico que nós estamos vivendo,
Foi a tua palavra que me impactou. A tua palavra mexeu comigo. A tua palavra me despertou. A tua palavra me tocou profundamente. Abacuque olhava, ele via a destruição eminente da nação. Abacuque olhava não apenas o sofrimento daqueles dias, mas do sofrimento que viria. E ele tinha tudo, sabe para fazer o quê? Para abrir mão da sua fé. Abrir mão do seu relacionamento com Deus. Todavia, não foi isso que aconteceu. Deus falou ao coração de Abacuque. E a palavra que Deus falou ao coração de Abacuque, sabe o que fez? Tornou ele a vida. Levantou ele, colocou ele de pé. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós de fato queremos um avivamento espiritual, se nós queremos de fato renovo espiritual, nós iremos precisar colocar o nosso coração à disposição de ouvir o que Deus tem a dizer. Mas alguém pode dizer, pastor, eu estou aqui pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus e outra coisa é você escutar a palavra de Deus. Qualquer pessoa que está aqui nessa noite está ouvindo, mas eu posso ter a plena certeza que não são todos que estão escutando o que Deus está dizendo. Se nós queremos um avivamento espiritual, se nós queremos um despertamento espiritual nos nossos dias como igreja, nós precisamos abrir o nosso coração e dar a devida honra à palavra de Deus. Quando nós olhamos, na verdade, por quê? Nós estamos trazendo a história de Abacuque, a realidade de Abacuque para a nossa realidade. Porque os dias em que nós estamos vivendo são tão parecidos como os dias de Abacuque. Eu pergunto para você, não há injustiça na nossa nação? Você vai dormir, o valor da gasolina é um preço, quando você acorda já aumentou. Olha para a saúde, olha para a educação, olha para a família. Será que nós não estamos vivendo, na verdade, mesmo depois, mesmo passado 2.600 anos praticamente, será que nós não estamos vivendo a mesma realidade que Abacuque viveu há 2.600 anos atrás? Será que o contexto de nação, o contexto político, social, espiritual em que nós estamos vivendo, não tem tudo a ver com aquilo que Abacuque estava vivendo há 2.600 anos atrás? De modo que nós podemos aprender alguma coisa, e uma coisa que nós podemos aprender é que a palavra de Deus tem o poder de levantar o homem. A palavra de Deus tem o poder de levantar a mulher. A palavra de Deus tem o poder de fazer isso. De modo que Abacuque disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou a tua palavra, e me sinto alarmado. E me sinto alarmado. A única forma de eu e você, de nós como igreja de Deus, nos levantarmos diante da crise, a única forma de eu e você como igreja de Deus, nos levantarmos no meio da crise, é através da palavra. É através da palavra de Deus. Abacuque começa, na verdade, escrevendo num vale, no capítulo 1. Passa pelo capítulo 2 e chega no capítulo 3, ele num monte, nos lugares altos em Deus. Ele sai, na verdade, do vale profundo da dor, da angústia, da tristeza, do sofrimento. E no capítulo 3 nós vemos ele nos lugares altos. Em um lugar de comunhão, num lugar de intimidade, cantando e adorando a Deus.
Tudo porque ele ouviu as declarações de Deus. Tudo porque a palavra de Deus lhe chegou aos ouvidos, lhe chegou ao coração. Como é preciosa a palavra de Deus. Como é preciosa a palavra de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender é que para que um avivamento ocorra nos nossos dias, nós precisamos entender que nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. E o que é que Deus uniu? Palavra e oração. Oração e palavra. Ele ouviu as declarações de Deus e o que ele fez? Ele foi orar. Porque a palavra nos leva para o lugar da oração, e o lugar da oração nos leva para a palavra. Ele ora, Deus fala, ele ora. Nós vemos isso no capítulo 1, vemos isso no capítulo 2. E nós encerramos o capítulo 3 de Abacuque exatamente nesse lugar, nesse ambiente de oração e adoração. Se verdadeiramente nós, como igreja, queremos ver um despertamento espiritual, o céu se fendendo sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo sendo derramado de maneira copiosa nos nossos dias, nós vamos ter que orar mais do que nós temos orado. Abacuque, na verdade, depois de ter sido inflamado pela palavra de Deus, então ele vai para o lugar da oração, ele vai para o lugar da comunhão. Porque a palavra de Deus nos leva, nos conduz a um lugar de intimidade, a um lugar de relacionamento. Quando nós entendemos que a oração é um dos maiores pilares que foram constituídos por Deus no meio do seu povo, para manter a chama acesa, nós veríamos as reuniões de orações com muito mais gente do que nós temos visto. Abacuque não apenas recebe a palavra, mas Abacuque é levado ao lugar de comunhão e de intimidade através da palavra. Porque a palavra abre o caminho para a oração, e a oração abre caminho para a palavra. Diga para quem está do teu lado, a oração abre o caminho para a palavra. Diga, e a palavra abre caminho para a oração. O que nós precisamos entender é que se nós de fato queremos um avivamento, um despertamento espiritual, nós precisamos entender que todas as vezes que Deus fala conosco, nós precisamos responder a Deus. Muitas pessoas querem que Deus fale, muitas pessoas querem ouvir Deus, só que tão importante como ouvir Deus é responder ao que Deus está falando. É importante ouvir Deus, sim, não tenha dúvida que é extremamente importante, só que tão importante como ouvir Deus é responder a Deus, uma vez que Ele falou. E Abacuque entendeu isso. E Abacuque entendeu, Abacuque discerniu isso. E ele se volta a Deus em oração. Terceiro ponto que nós precisamos entender, usando a vida, o contexto de Abacuque e do povo de Deus naqueles dias, para que possamos ver um despertamento e um avivamento espiritual nos dias de hoje, ou no tempo em que nós estamos vivendo. Diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Diga, na tua ira. Diga, na tua ira. Lembra da tua misericórdia. Primeiro nós precisamos entender que Deus não está preso, Deus não está limitado aos dias em que nós estamos vivendo e ao tempo que nós estamos vivendo.
que nós não temos domínio sobre o mover de Deus, mas o mover de Deus tem domínio sobre nós. Nós não podemos controlar a ação e a obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode controlar as nossas vidas, as nossas obras. Abacuque, na verdade, ele ora não apenas pelos seus dias, não apenas para aquele momento, porque não adianta nada Deus vir agora, Deus mover agora, Deus encher essa casa agora com a sua presença, e quando pensar que não, nos dias dos seus filhos ou dos vossos filhos, a presença de Deus ter ido embora. Talvez Abacuque ouviu falar através do papai, através da mamãe, dos feitos de Deus, através de Josias e do povo daquela época. E agora ele olha uma nova geração que havia se levantado, uma geração desviada, uma geração distante de Deus. E então ele diz: como eu vou pedir a Deus, ou como eu vou limitar a ação de Deus apenas para os meus dias? Então eu vou agir de maneira sábia. Deus, aviva a tua obra, não apenas hoje, mas no decorrer dos dias e dos anos. Torna ela conhecida. É como se ele fosse lá em Gênesis e ele olhasse e observasse a forma como Deus chamou de maneira graciosa e soberana a Abraão, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a José, de José a nação de Israel, através de Moisés, levando o povo ao deserto, ao Sinai, por meio de Josué, introduzindo ele na terra. Ele começa, na verdade, a trazer à memória a ação soberana de Deus ao longo da história. Ele então diz: Deus, eu não quero que o Senhor haja apenas nos meus dias e nesse tempo. Eu quero que o Senhor haja nesses dias, nesse tempo e nos dias e nos anos que virão. Ainda que eu não esteja presente para ver, mas que o Senhor continue inflamando os corações que lá estarão. O problema é que muitas vezes nós queremos limitar a ação de Deus apenas nos nossos dias. E nós não podemos fazer isso. O quarto e último ponto que nós precisamos entender, se de fato nós queremos o avivamento espiritual nos nossos dias, é entender que o avivamento espiritual nada mais é do que a conversão da ira de Deus em misericórdia. Ele usa a expressão: na tua ira, lembra da tua misericórdia. O avivamento espiritual não é fruto dos nossos esforços. O avivamento espiritual não é fruto da nossa conduta, às vezes correta, piedosa e justa. O avivamento espiritual é fruto da graça de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. E quando nós falamos de graça, quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de algo que eu e você não merecemos, mas que de maneira graciosa, misericordiosa, Deus libera sobre nós. Deus faz nos alcançar. Abacuque estava dizendo: Deus, eu sei como eu tenho vivido, eu sei que o teu povo, eu sei como esse povo tem vivido, e eu sei que nós já estamos debaixo da tua ira, mas mesmo debaixo da tua ira, da tua justiça, debaixo da sua correção, lembra da tua misericórdia. Abacuque estava dizendo: Deus, converte a tua ira em misericórdia, o teu juízo em graça renovada. Quando nós olhamos, na verdade, vemos alguns países, país de Gales, que em 1904 foi varrido por um grande avivamento. Quando nós olhamos para Toronto,
quando nós olhamos para a França, quando nós olhamos para a Alemanha, que há poucos meses atrás comemorou 500 anos da reforma de Lutero, nós estamos olhando e vendo a ira de Deus se convertendo em misericórdia. Quando nós olhamos para o Congo, quando nós olhamos para a Nigéria, quando nós olhamos para a Argentina, quando nós olhamos para o nosso Brasil da década de 60, de 70, de 80, de 90, nós vemos que a ira de Deus, o juízo de Deus se converteu em misericórdia, em graça, de modo que fendeu o céu sobre a nação do Brasil, o céu sobre a Nigéria, o céu sobre a Argentina, o céu sobre os Estados Unidos, ali na rua Azusa, numa estrebaria. E o Espírito Santo veio com força, veio com poder, veio com graça. Abacuque sabia que o avivamento não viria por justiça própria, mas o avivamento viria exclusivamente pela graça infinita de Deus. Quando nós olhamos para a realidade que Abacuque viveu, que o povo viveu, nós podemos trazer na verdade para as nossas vidas. Aplicação. E a primeira coisa que nós podemos tirar para as nossas vidas, aplicar nas nossas vidas, é as palavras do nosso Senhor Jesus e aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, fazendo menção daquilo que Moisés havia falado ao povo escolhido de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. O Senhor Jesus disse: diga, porém, respondeu. Diga, Jesus, porém, respondeu. Diga, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que diz o apóstolo Paulo, reiterando as palavras do nosso Jesus, os ensinamentos do Cristo? Em Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, diga, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E ainda falando à igreja de Colosso, ou aos irmãos em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diga, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha para mim. O que nós precisamos entender, que nós, nos nossos dias, precisamos da palavra de Deus. O que nós temos ouvido nas redes sociais, YouTube, na verdade é um monte de gente falando besteira, querendo se aparecer, pregando na verdade uma porção de mensagem fora do texto e do contexto, distorcendo para o benefício próprio. O que nós precisamos é exclusivamente a pregação expositiva da palavra, se alimentar da verdade de Deus. Se nós queremos um avivamento espiritual, nós precisamos nos voltar para a pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela deve ocupar um lugar de honra no meio do povo de Deus. Nós temos visto várias vezes, vez após vez, grandes igrejas anulando a pregação do Evangelho por conta do suposto mover do Espírito Santo, dizendo, irmãos, o Espírito Santo está movendo de maneira tão especial aqui, que nós vamos dar lado para o Espírito Santo, nós não vamos nem pregar a palavra hoje, vamos deixar o Espírito Santo. E aí todo mundo pula, salta, grita, e aí vai embora, faminto.
aí vai embora para casa de estômago vazio, a alma está cheia de emoção, de salto, de pulo, mas o estômago, o ventre espiritual vazio, que não se alimentou. Queridos, nós estamos precisando como igreja de homens e mulheres que anunciem o Evangelho da graça, que preguem, porque o único meio de manter a igreja na sã doutrina de Cristo é através da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso, ou à igreja dos Colossenses, dizendo: habite em cada um de vós abundantemente a palavra de Deus, porque aonde a verdade chega, ela liberta. Diante dos falsos mestres e apóstolos e gnosticistas, filósofos daquela época, ele diz: irmãos, nós podemos colocar um fim em todos esses problemas, trazendo a pregação da palavra no meio do povo de Deus. Porque não vai ficar nas minhas palavras, não vai ficar nas vossas palavras, vai ficar na palavra de Deus. O que é que Deus diz? O que tem que prevalecer na casa de Deus não é o que eu estou dizendo, não é o que você está dizendo, é o que Deus está dizendo. Todas as vezes que nós olhamos para a divisão, para a confusão, para as guerras dentro da igreja, nós estamos vendo homens e mulheres lutando pela sua própria verdade. Lutando pela sua própria verdade, abrindo mão da verdade de Deus. E se nós queremos de fato um avivamento nos nossos dias, se nós queremos um despertamento espiritual, nós precisamos pregar exclusivamente a palavra, porque se ela não fizer, nenhum de nós temos a capacidade de fazer. Nenhum de nós. Eu posso gritar, eu posso saltar, eu posso profetizar, eu posso fazer um monte de coisa aqui, mas se a palavra de Deus não penetrar o mais profundo do teu ser, todo salto, todo gemido, toda língua estranha, toda palavra profetizada, não vai ter nenhum sentido. Sabe por quê? Segundo Isaías 55:11, é a palavra que procede da boca de Deus que não volta vazia. A minha volta, a sua volta, mas a dele não. E diante da palavra de Deus, a única coisa que eu e você podemos fazer é nos lançar em oração. Abacuque sabia, Abacuque entendia isso. É por isso que ele diz: eu ouvi, e aquilo que eu ouvi a respeito da sua palavra trouxe um impacto tão grande no meu coração, e eu que estava quase me unindo a essa vida impiedosa desse povo, a essa vida injusta, eu tive meu coração circuncidado, eu tive meu coração de novo incendiado, de tal modo que, alarmado pela tua palavra, eu me volto ao Senhor em oração. Porque a única ferramenta que faz com que o homem se dobre diante da cruz é a mensagem do Evangelho. Segundo ponto, tão importante é a palavra, tão importante é a oração. Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, olha o que o Senhor Jesus ele diz. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Versículo 41. Diga: vigiai e orai. Vigiai para que não entreis em tentação.
se você soubesse o poder que tem a oração. A oração, ela te fortalece, ela te capacita para passar pela luta, pela prova, de pé. De pé. De pé. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios. Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Diga: quanto ao mais, diga: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí então ele começa fazendo uma relação, supostamente de uma armadura espiritual. Lá no versículo 18 ele diz: com toda oração e súplica. Diga: orando em todo tempo no Espírito. Escrevendo à igreja de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da sua primeira carta, ao versículo 17, quando ele dá algumas considerações finais para encerrar a carta, ele começa dizendo: regozijai-vos sempre. Em segundo, orai sem cessar. Dentro de um contexto em que ele estava preparando os irmãos de Tessalônica para a volta, para a segunda vinda de Jesus. Ele estava dizendo que a oração, ela deveria ocupar um lugar na minha vida, na tua vida, na nossa vida, de prioridade. Leonardo Ravenhill, ele diz que todo aquele que peca para de orar, mas todo aquele que começa a orar para de pecar. Diga para quem está do teu lado: irmão, todo mundo que vive na prática do pecado vai se distanciando de Deus e para de orar. Diga: mas todo mundo que ora, que se volta à oração, para de pecar. Leonardo Ravenhill, ele foi um dos camaradas que marcaram a geração em que viveu e deixou um grande legado para as nossas vidas sobre vida de oração. Queridos, quando nós nos voltamos a Deus em oração, quando nós falamos ao coração de Deus, nós falamos àquele que tem o poder. Nós falamos àquele que tem o poder de mover todas as coisas. Nós precisamos, na verdade, aprender a entrar nesse lugar de oração e ali permanecer, e ali ficar, e ali se gastar diante de Deus e se permitir ser gastado por Ele. De repente você pode dizer: pastor, mas como eu faço isso no meio da luta, da dificuldade? Abacuque fez. Jesus estava dando a solução para os discípulos: olha, daqui a pouquinho eles vão vir, vão me levar. Se vocês não querem ceder à tentação ou às pressões da vida, vigia e ora. Busca. Para um povo que estava aguardando e esperando a volta de Cristo, o apóstolo Paulo diz: irmãos, orai sem cessar. Aquele que vocês ouviram falar que subiu, o mesmo que subiu vai tornar a descer, para buscar o seu povo. Então cabe a vocês orar sem cessar. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas capítulo 18, nós olhamos ali a história daquela mulher que leva a sua causa para um juiz iníquo advogar. E a primeira instância ele não advoga, a segunda instância ele não advoga, mas devido à perseverança dela, aquele juiz então diz: eu vou advogar a causa dessa mulher, para que ela não me importune mais.
Existem orações que você vai fazer e que tão logo você comece a orar, os céus vão se fender. Mas existe um tipo de oração que Deus vai te levar e às vezes vai te submeter, que você vai ter que orar 1 e nada, 2 e nada, 3 e nada, 5 e nada, 6 e nada. E então só na 7ª você vai falar: ei, alguém está vendo alguma coisa? E alguém vai dizer: ei, eu estou vendo a pequena mão, ou a pequena nuvem do tamanho de uma mão. É algo insignificante diante de um céu tão grande como esse. Mas essa oração perseverante está mudando os céus sobre a sua cabeça. Para Elias, que havia orado 1, 2, 3, em um quadro que havia se passado mais de 3 anos sem chover, e que há mais de 3 anos não se formava nem sequer uma nuvenzinha pequena do tamanho da mão de um homem, ele falou: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é hoje. Ele desce e fala: pode correr porque vai chover. E não vai chover daqui uma semana, nem daqui 20, nem daqui 30, nem daqui 6 meses. Corre porque vai cair água, é agora. Existem orações que você vai fazer e naquele exato momento que você começa, Deus, Ele já se levanta para advogar. Mas quando pensa que não, se vê meio que impedida por causa das dificuldades ou da resistência espiritual, como Daniel. Deus falou: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a buscar minha face, eu te ouvi. Só que entre a oração e a resposta havia um caminho, e no meio desse caminho havia uma resistência espiritual. Mas como você não apenas começou a orar, mas perseverou na oração, eu estou fazendo chegar até você a resposta. Tem dias que você vai orar e Deus, exatamente naquele momento que você dobrar o seu joelho, vai falar. Mas tem dias que você vai orar, parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está ignorando a sua dor. E então quando você olha e você vê tudo está perdido, não. Quando você pensa que não, o sinal é liberado. O céu se abre. O céu se fende. E Ele vem. E Ele vem. Terceiro ponto que nós precisamos entender. É que nós não podemos remover os marcos que os nossos pais estabeleceram. Os nossos pais estabeleceram, os pais da igreja, os patrícios estabeleceram, sabe o que? Prioridade na oração e prioridade na palavra. Em Atos capítulo 6, o versículo 4, nós vemos os relatos dos pais da igreja dizendo: olha, a necessidade do povo por conta do crescimento extraordinário que está tendo nos nossos dias, aumentou. Nós vamos levantar pessoas para nos ajudarem a servir as mesas, porque a nós cabe permanecer no lugar da oração e da palavra. Nós vamos nos gastar e se deixar ser gastado na oração e na palavra. Nós vamos levantar pessoas para servir as mesas, nós vamos levantar as pessoas para trabalhar em função de servir as necessidades do povo, sim. Mas nós não vamos ignorar o lugar da oração e da comunhão da palavra. Porque se nós queremos uma igreja de expressão, uma igreja que avança, uma igreja que prevalece, nós precisamos de uma igreja firmada e estabelecida na oração e na palavra.
Esse era o lema dos pais da igreja, esse era o lema da igreja primitiva: oração e palavra, palavra e oração. E nós não podemos remover os marcos que os nossos pais estabeleceram. Quantas vezes nós estamos querendo inventar uma maneira nova de adorar a Deus? Quantas vezes nós estamos querendo inventar uma maneira nova de servir a Deus? Pensando que na verdade nós somos modernos, que aquilo que os pais da igreja fizeram, na verdade fizeram na sua época, e que a sua época para essa época estão na verdade ultrapassadas. Meu irmão, e quem disse que oração e Bíblia? Quem disse que oração e Bíblia saiu fora da moda? Quem disse que oração e Bíblia está fora da moda? Quem disse? Quem falou isso para você? Se a igreja está de pé, se o evangelho chegou a mim, chegou a você, porque existem homens e mulheres que morreram pela palavra, que morreram orando, deram as suas vidas pela pregação do evangelho, deram as suas vidas no lugar da oração. E se você está aqui, você é fruto de oração, você é fruto da pregação do evangelho. Como que eu e você iremos remover aquilo que os pais da igreja estabeleceram? Se nós queremos uma igreja avivada, se nós queremos uma igreja que anda no mover, na unção, no poder do Espírito Santo, nós precisamos ser uma igreja que não abre mão da palavra, que tem amor pelo evangelho, que tem amor pela vida de comunhão, de relacionamento com Deus. E o último e o derradeiro ponto: nós precisamos entender que o avivamento é fruto da graça de Deus. Que eu e você podemos nos tornar cooperadores de Deus na obra do avivamento, mas nunca os autores. Nós podemos até na verdade carregar a nuvem, mas só Ele pode fazer chover. O que nós precisamos entender como igreja é que o nosso papel não é fazer cair fogo, o nosso papel é orar para que o fogo caia. O problema é que como igreja, às vezes, os que pregam, os que cantam, querem fazer o fogo descer. E Deus não nos chamou para fazer o fogo descer, porque quem faz descer o fogo é Ele. Quem faz descer o fogo é Ele. Eu e você, nós não podemos fazer o fogo descer. A igreja aqui reunida não pode fazer o fogo descer. O que nós podemos fazer é encher a nuvem. Encher a nuvem, encher a nuvem. Mas quem vai fazer descer a água do céu é Ele. O que nós podemos fazer como igreja é estabelecer o altar e colocar um sacrifício no altar, a lenha no altar, a água no altar. Mas quem vai fazer o fogo descer sobre o altar é Ele. Deus não me chamou para fazer o fogo descer, Deus não te chamou para fazer o fogo descer. Porque esse é o papel de Deus e não o meu, não o teu. Nós podemos ser cooperadores com Ele, mas nunca o autor ou os autores do avivamento. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nenhum de nós para promover o avivamento. Olha o avivamento que aconteceu entre os moravianos, em que as pessoas passavam na rua e viam a igreja aberta e se prostravam. O avivamento que aconteceu em Hebridas em 1949, no meio, na verdade, de um sítio, viram um fogo sobre uma casa e que parecia uma aurora boreal, e o fogo descia, porque havia um casal dentro daquela casa em Hebridas que estava orando, e à medida que eles oravam, que eles buscavam, a casa começou a tremer,
a xícara começou a tremer, e o fogo desceu. Os moradores de toda a vizinhança, sabe o que eles viram? Viram a presença de Deus, e começaram a vir, O apóstolo Paulo e Silas, depois de ter sido açoitado brutalmente, presos e amarrados em troncos, eles começam a orar e eles começam a adorar. E sabe o que acontece? Deus, ele fende os céus naquela cadeia, e vem um terremoto, e aquele presídio estremece, as portas se abrem, a conversão se manifesta, famílias é alcançadas. O problema da igreja ao longo dos séculos ou ao longo das décadas é que a igreja, ela tentou fazer o papel de Deus. Pode ser que houve uma época na minha vida em que eu estive mais cheio do Espírito Santo do que hoje. Mas se eu vivi algo maior e mais excelente de Deus em um tempo na minha vida, foi fruto da graça dele. E hoje eu não posso fazer mais nada a não ser esperar dele esse renovo, esse derramar da sua presença. Eu não posso provocar isso. Eu sei que existem pessoas do nosso meio, existem homens e mulheres que faz muito tempo que não sente a presença de Deus, por muitos fatores, mas que também entende que não pode fazer nada, porque não está nas suas mãos o poder de fazer o fogo cair, mas que estão aqui nessa noite, submetendo as suas vidas à soberania de Deus, e esperando de Deus o céu se abrir, e a presença descer.